Bom, você deve estar pensando, Michel perdeu os cabelos. Ele está pregando numa conferência em São Paulo e ele me deu a honra de estar aqui com você hoje. Para quem não me conhece, sou pastor Tarek, sou pastor de adolescentes. Tem algum adolescente que acordou de madrugada para vir no culto? Levanta a mão aí, tem algum adolescente aí? Deus te abençoe. Olha, eles acordaram cedo hoje. Amém, que Deus te abençoe. E se você não conhece o nosso Ministério de Adolescentes, toda sexta-feira, 7h30 aqui no templo, tem centenas de adolescentes aqui adorando a Deus, um culto feito para eles. Eu prometo que se você é adolescente e está aqui, eu não estou de terno na sexta-feira, tá bom? É uma bênção, Deus vai falar com você, tá certo? Bom, vamos estudar a palavra de Deus. Se você trouxe Bíblia, abre ela em 2 Crônicas, capítulo 36. Sim, Deus fala com as pessoas em 2 Crônicas 36. Você acredita nisso? Amém, né? Porque geralmente crônicas são aqueles textos que você pula no devocional, né? Deus sabe, Ele está vendo. E eu estava nesses tempos lendo 2 Crônicas no meu devocional, e eu tenho vivido um tempo muito interessante. Esse é o segundo dia das crianças que eu passo com uma criança em casa. A minha filha, a mãe, ela faz 1 ano e 3 meses. Ela está aqui feliz da vida quando as meninas estavam dançando balé, agora ela está lá no berçário. E como pai de criança pequena, você sabe o que eu estou passando. Quem sabe o que eu estou passando? Você sabe? Você sabe, né? Você está rindo porque o teu filho já é jovem, está falando, pastor, coitado. Né? Eu estou acordando de madrugada bastante, né? E tem sido um tempo especial, porque por mais que seja cansativo, é maravilhoso poder criar uma filha tão linda como é minha filha. Mas tem sido algo desafiador, porque eu sou uma pessoa vespertina, eu gosto da noite, tanto que eu sou pastor de adolescentes, só tem evento de noite, eles gostam de vigília até 6 da manhã e essas coisas. E eu estou acostumado a ter uma agenda aqui na igreja que vai de tarde até noite. Então, quando minha filha nasceu, foi um pouco desafiador conciliar uma criança que acorda de madrugada, e aí eu acordo cedo, e minha rotina começou a ficar bagunçada, eu não sabia como lidar com a minha rotina. Tem alguém passando por isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Se alguém levantou a mão do seu lado, fala, Deus te abençoe, querido. Ó, tem um cara aqui com 2 filhos no colo, Deus te abençoe. Amém, receba. Né, o pastor Pedro ali, com criança pequena também. Enfim, a gente vai passando por esse tempo, e eu estava pedindo, Deus, como é que eu posso organizar a minha rotina? Talvez seu filho não seja mais criança, ou talvez você nem tenha filhos, mas você também esteja se perguntando, Deus, como eu posso organizar melhor a minha rotina para cumprir os seus propósitos e os papéis que o Senhor deu para mim? Porque no meu caso eu sou filho de Deus, sou marido, sou pai, sou pastor, e você tem os papéis que Deus colocou na sua vida e os propósitos que Ele tem para cumprir em você e através de você, e muitas vezes a gente está tentando encaixar tudo isso no meio dessa correria de mensagem, de WhatsApp, de correria de ganhar dinheiro, de pagar a conta, de levar filho não sei aonde, não é? Mas hoje o Senhor, em nome de Jesus, Ele vai te trazer uma estratégia para colocar Ele em primeiro lugar e todas as coisas serem acrescentadas, amém? E é interessante porque eu estava lendo 2 Crônicas, e geralmente eu leio a Bíblia nas versões modernas, na NVI, e esse ano eu falei, eu vou ler uma versão mais antiga. Eu nunca tinha lido a Bíblia inteira numa versão antiga. Falei, eu vou ler a Almeida Revista e Corrigida, a sigla é ARC, de arcaico, né? E eu falei, eu vou ler a Bíblia arcaica. Por quê? Porque ela é mais próxima, porque ela é difícil de ler, porque ela é mais próxima do grego e do hebraico, que são as línguas originais. Então, ela traduz mais perto do original bíblico, e eu falei, vai ser um tempo de crescimento na minha vida. E aí eu estava lendo 2 Crônicas, e um texto me chamou a atenção. Eu estava ali no final de 2 Crônicas, no versículo 15, eu vi algo que eu nunca tinha percebido na Bíblia, lendo nas traduções modernas. O versículo 15 diz assim, e o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando
e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Quando eu li esse texto, eu falei, como assim Deus está madrugando? A Bíblia conta que ele enviou os profetas, os mensageiros, para convencer o povo do pecado, para trazer arrependimento, mas ele fez isso madrugando. Deus não dorme, como é que ele madruga? E então eu fiquei curioso, eu falei, eu vou ver nas outras versões. Aí eu fui ver que nas versões modernas, essa palavra madrugando é traduzida como repetidamente, vez após vez, insistentemente. Então Deus estava insistentemente enviando profetas. Só que nas traduções antigas, está lá madrugando. Eu falei, opa, tem vários significados essa palavra. Deixa eu ver no original o que a palavra de Deus diz, o que ela quer dizer quando fala que Deus madrugou enviando profetas para o povo ouvir a voz de Deus. E foi aí que eu descobri algo sobre Deus, que é o título dessa mensagem, e que foi a chave para mudar a minha rotina e conseguir colocar Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. O título dessa mensagem é O Meu Deus Acorda Cedo. O meu Deus levanta cedo. Você pode repetir comigo bem alto? O meu Deus. Mais alto. O meu Deus levanta cedo. Agora você olha para o seu lado e fala, o seu Deus levanta cedo. E você? Se você está no culto da manhã, você gosta de acordar um pouco cedo, mas não tanto quanto o pessoal das 9, não é? O pessoal das 9 ama acordar cedo, né? Você vem aqui na graça de Jesus. Mas eu comecei a perceber algo sobre Deus que mudou a minha rotina. Mas antes de falar um pouco o que quer dizer meu Deus levanta cedo e madrugando, a gente precisa entender o contexto que esse versículo está inserido. Por isso vamos ler 2 Crônicas 36. No versículo 11 a palavra diz assim, era Zedequias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que se não converteu ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos os deu nas suas mãos. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servo dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. O que estava acontecendo aqui? É bem no finalzinho ali da história de Judá, quando eles estão perto do exílio. A palavra de Deus disse que se o povo de Deus o buscasse, o colocasse em primeiro lugar, eles seriam abençoados. Tanto que quando você lê 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, você vê algumas gerações que viveram a busca por Deus em primeiro lugar e Deus os abençoou.
Deus abençoou com a presença dele, e Deus abençoou também com coisas materiais, com cuidado, com proteção. Só que as gerações que não buscavam a Deus recebiam o castigo, porque eles estavam se desligando daquele que sabe o que é melhor para a vida deles. Só que com o tempo, o povo de Israel foi desobedecendo cada vez mais, aumentando as transgressões, e Deus sempre dando graça, Deus sempre protegendo, mesmo sem eles merecerem, até que chegou um momento que Deus decidiu cessar o tempo de misericórdia sobre Israel e deixar com que eles sofressem o castigo e a consequência pelos seus pecados. E aqui nós vemos um dos últimos reis de Judá, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, o rei Zedequias. A palavra diz que Deus enviou profetas, e enviou um profeta muito importante para alertar Zedequias que o povo estava em pecado. Ele envia Jeremias. E Jeremias estava falando: olha, Zedequias, acabou o tempo da misericórdia. O juízo de Deus vai vir, mas mesmo assim, Deus ainda quer derramar um pouquinho de graça. Então, se você não se rebelar contra Nabucodonosor, rei da Babilônia, que está vindo para conquistar Jerusalém, se você se entregar de boa vontade, Deus ainda vai proteger você. Mas se você se rebelar, achando que o povo de Deus é especial e não importa o que ele faz, ele nunca vai receber as consequências do próprio pecado, vocês vão morrer, vocês vão ser levados como prisioneiros. E Zedequias endureceu a sua cerviz. Cerviz é o pescoço, endureceu o pescoço, não se inclinou diante da palavra de Deus, e o juízo veio. Mais do que isso, ele não só deixou de ouvir Jeremias, mas ele também ouvia falsos profetas que diziam que não ia acontecer nada, que Deus ia livrar o povo judeu da Babilônia. Enfim, eles estavam vivendo em pecado. E então vem Deus e cumpre a palavra de Jeremias, e Jeremias falou: se vocês não obedecerem ao Senhor, vocês vão ficar 70 anos fora de Judá, e depois de 70 anos vocês vão voltar. E é exatamente isso que acontece. Eles ficam 70 anos no exílio, e depois, quando Ciro, o rei da Pérsia, começa a liderar, ele traz o povo judeu de volta para casa, e se cumpre a palavra que Deus deu para Jeremias. Mais do que isso, outra lei que eles estavam descumprindo, outra lei de Deus que eles não estavam cumprindo, era que de 7 em 7 anos, eles deviam libertar os escravos, eles deviam perdoar dívidas, eles deviam deixar a terra descansar, mas eles não estavam obedecendo ao Senhor, eles não estavam fazendo justiça social, e aí eles passam 70 anos, esse número é um número simbólico, porque é como se Deus estivesse falando: já que vocês de 7 em 7 anos, vocês não guardaram os meus mandamentos, agora vocês vão ficar 70 anos sofrendo as consequências disso. E não é porque Deus é um ditador que não gosta da gente, não, isso não é verdade. A palavra de Deus diz no próprio livro de Jeremias: só eu conheço os planos que eu tenho para você, prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Deus nos ama, Ele dá ordens e leis, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Mas quando nós viramos as costas para Deus, nos sobra o pecado. E aí é interessante que no versículo 15 fala uma característica desse Deus misericordioso que sabe o que é melhor para nós. Fala que Deus madrugou enviando profetas. Durante várias gerações, Deus perdoou Israel sem eles merecerem, várias gerações. 70 anos não chegou nem perto do tanto de tempo que eles ficaram longe de Deus. E até na hora do juízo, Deus foi misericordioso. Mas ele foi madrugando e enviando profetas. E aqui a palavra madrugando, quando eu fui estudar ela no original, no hebraico, é shakã. Shakã. E eu fiquei: o que significa shakã? Eu fui tentar entender o que a Bíblia quis dizer quando Deus disse que estava madrugando, enviando pessoas para trazer arrependimento. E ali ele fala que a palavra shakã significa levantar-se cedo, ou fazer algo várias vezes, repetidamente, insistentemente, só que logo cedo pela manhã. E mais do que isso, quando a palavra shakã é empregada para Deus, significa que Deus é como um chefe de família
que está reunindo seus filhos logo cedo para ouvir a sua voz. É como se Deus estivesse acordando cedo e indo na cama dos seus filhos falando: ei, eu tenho algo bom para você hoje, ei, por favor, muda esse comportamento, eu quero te ajudar. E a primeira coisa que esse texto nos ensina é que o nosso Deus levanta cedo para nos buscar. Ele levanta cedo para nos ajudar. Ele levantava cedo para ajudar o povo judeu. Tanto que Jeremias emprega essa palavra Shakã para Deus também, no capítulo 7 de Jeremias, versículo 13, ele diz assim: agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. O que Deus está falando aqui é que a ideia dele madrugar é alguém que se preocupa tanto com os seus filhos, que levanta antes do sol nascer para ajudá-los. Hoje, antes de você acordar, Deus já estava acordado e Ele já estava te procurando. A Bíblia mostra uma salvação que, em segundo lugar, é uma iniciativa nossa, mas primeiro ela é uma iniciativa de Deus. Nós estamos aqui porque Deus nos amou primeiro, Deus nos chamou primeiro, Deus acordou primeiro. Antes da gente nascer, Ele já sabia os nossos fios de cabelo contado. Antes de você chegar neste culto, Ele já estava se preparando para se encontrar com você. Isso é algo maravilhoso. Mas a gente não vê isso só no Antigo Testamento, a gente vê isso no Novo também. Embora o Novo tenha sido escrito em grego e a palavra Shakã não está lá, nós vemos na ressurreição de Jesus. Em Marcos, capítulo 16, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Jesus não ressuscitou às 10 da manhã. Antes do nascer do sol, a Bíblia diz que Ele já havia levantado do sepulcro para nos trazer vida nova. Jesus levantou cedo do sepulcro para nos trazer vida nova. Ele levantou cedo do sepulcro para nos buscar. Ele está te procurando. Tem pessoas aqui hoje que estão em pecado, que estão longe de Deus, assim como o povo judeu. E hoje o Senhor está enviando mais uma pessoa para te dizer, madrugando: ei, se arrependa, eu estou te procurando. Eu estou te procurando. Eu estou te procurando desde cedo. Eu levantei cedo para te buscar hoje. Talvez esse seja o seu caso. Você está vivendo uma vida ou fazendo coisas, você já é crente, mas está fazendo coisas que você sabe que não devia fazer, que o Senhor já te avisou. Ele está te incomodando, Ele está madrugando, Ele está insistindo. Você abre o celular no aplicativo, o texto fala com você. Você vai no culto, o pastor fala com você. Você vai na célula, o líder de célula fala com você. Teus filhos falam com você, mas você não se inclina. Ei! Em nome de Jesus, ouça os avisos dos profetas que estão madrugando e te trazendo a palavra de Deus logo cedo. Se arrependa, em nome de Jesus. E foi aqui que o Senhor começou a falar comigo sobre a minha rotina. Ele começou a mostrar coisas que eu precisava mudar, que Ele já estava me incomodando faz tempo para fazer, mas que eu queria fazer as coisas do meu jeito. E é interessante porque essa palavra da madrugada falou muito comigo, porque a minha filha, ela acorda entre a 1 e as 2 da manhã, geralmente é o primeiro despertar dela, e o segundo é entre as 5 e as 6. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma call com vocês e mostrar como é maravilhoso. E
No primeiro despertar, a minha esposa vai. No segundo, vou eu. Eu vou ali entre as 5 e 6 da manhã. E às vezes eu vou lá cansado, mas eu lembro, eu sou o pai dela. Antes do sol nascer, eu já tenho que estar ali por ela. E às vezes eu chego no quarto, ela tem uma cama rente ao chão, e eu chego no quarto, às vezes ela já está deitada, com o rosto no chão, me chamando, ela me chama de Dada. Ela fala, Dada! Ela é crente, ela já está deitada assim, esperando o pai. E é tão gostoso poder buscar minha filha logo cedo, dar um abraço nela e mostrar para ela que eu estou ali. E sabe, hoje o Senhor está dizendo para você, eu estou aqui. Desde cedo, Ele está aqui, te abraçando, te chamando, madrugando. É isso que a palavra de Deus diz. A primeira coisa é que o meu Deus levanta cedo para me buscar. Mas essa palavra Shakã, ela não era empregada apenas a Deus, ela também é empregada a pessoas. Quando você vê ali, 2 Crônicas 36:15, Deus estava esperando uma reação do povo dele. Ele não só acorda cedo para nos buscar, mas Ele espera um povo que acorda cedo para buscá-lo também. Tanto que nós vemos vários homens de Deus que, diferente de Zedequias, ouviram a voz do Senhor, se inclinaram à voz do Senhor, e eles foram abençoados. Mas, como primeiro a iniciativa é de Deus, e segundo, a iniciativa é nossa. Deus me espera logo cedo, Ele acorda logo cedo, Ele vem me cutucar logo cedo, Ele me traz a mensagem dEle logo cedo, mas Ele espera uma reação. Tanto que o povo de Judá recebeu o exílio, porque a reação deles não foi de acordo com a expectativa de Deus. Esse texto mostra que Deus tem uma expectativa de que os seus filhos coloquem Ele em primeiro lugar e busquem Ele logo cedo pela manhã. Olha só, para você ver como não é coisa só desse texto, a Bíblia inteira, desde o Antigo até o Novo Testamento, falam de amigos de Deus que se levantavam cedo de manhã para buscá-lo. Gênesis 22:3 diz assim: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Quando Deus fala para Abraão, traz o seu filho para mim, Ele estava testando a fé de Abraão. Abraão podia ter ido 10 da manhã, ele estava indo sacrificar o filho dele, ele podia ter procrastinado, podia ter tentado enrolar Deus, mas não, ele era amigo do Senhor, ele respondia à expectativa daquele que acordou cedo para buscar ele, e cedo pela manhã ele pega a lenha, pega o filho dele e vai até o altar de Deus. Jó, a palavra de Deus diz que nas madrugadas ele oferecia holocaustos pelos seus filhos. Shakã, Jacó, quando é visitado por Deus, naquela escada que os anjos subiam e desciam até o céu, e Deus deu a promessa da terra prometida para Jacó, ele acorda no dia seguinte, cedo pela manhã, constrói um altar e chama o lugar de Betel, casa de Deus, Shakã. Moisés, quando ele vai receber as novas tábuas dos 10 mandamentos, a Bíblia diz que ele foi logo cedo para a presença de Deus. Deus se revela para ele e ele desce do monte com o rosto brilhando. Mais uma vez a palavra Shakã é empregada para um homem de Deus. Ezequias, quando ele restabelece o culto, quando o povo de Judá precisava restaurar o altar, ele vai lá e restaura o altar de Deus logo cedo pela manhã. Aí você fala, pastor, isso é coisa do Antigo Testamento, no Novo é a mesma coisa. Marcos 1,35 está falando de Jesus. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Quantos textos do Evangelho a gente vê Jesus acordando cedo para ir buscar a Deus? Depois, o próprio povo, em Lucas 21:38, diz que o povo acordava de madrugada para ir ao templo ouvir a voz de Jesus. Mas, quando os 12 discípulos são levados para a prisão e são libertos, miraculosamente, eles saem de lá de madrugada e vão direto para o templo pregar a palavra.
A ideia de Shakhan está na Bíblia inteira. A ideia de você colocar Deus em primeiro lugar. Todos esses textos demonstram um padrão. Pessoas que são notórias por sua vida com Deus acordam cedo para buscá-lo. Em 2 Crônicas 36:15, Deus já tinha experimentado Abraão, Moisés, Jacó, Ezequias, Jó. No Novo, Jesus, os discípulos, os 12. Ele teve pessoas que responderam à expectativa dele. E essas pessoas viveram uma vida na presença de Deus. Sabe, hoje o Senhor está te chamando para levantar mais cedo. Não é uma questão de certo e errado. Porque, por exemplo, a Bíblia também mostra Jesus orando de noite. Não é sobre certo e errado. Se você buscar Deus de noite, tudo bem. Mas existe uma graça de Deus revelada na Bíblia pela manhã. Como assim? Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Deus vem em primeiro. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui acordamos cedo para ir trabalhar, para ir estudar, para ir para a escola. Só que o que Deus está falando aqui é: acorde cedo para me buscar. Me coloque em primeiro lugar. E se os nossos filhos, ao invés de verem a gente logo cedo pagando conta, mandando pix, pedindo pix, mandando WhatsApp, eles nos vissem ajoelhados buscando a presença de Deus. E se a imagem mais marcante da vida dos nossos filhos for que quando eles acordarem, eles vão ver o pai e a mãe ajoelhados orando. Que tipo de geração nós vamos construir? Deus está te esperando logo cedo. Não é sobre certo e errado, é sobre uma expectativa de Deus em ver as pessoas que Ele ama, que Ele levanta cedo, as pessoas por quem Ele ressuscitou logo cedo. Ele espera que essas pessoas coloquem Ele em primeiro lugar. Quantas vezes nós acordamos cedo buscando todas as coisas, mas não buscamos aquele que é o primeiro? Tudo na Bíblia sinaliza que Deus tem que ser o primeiro. Deus tem que ser o primeiro no dia, Deus tem que ser o primeiro no meu dinheiro, Deus tem que ser o primeiro no meu tempo, Deus tem que ser o primeiro nas minhas atitudes, Deus tem que ser o primeiro naquilo que eu falo. É um estilo de vida, de adoração, que agrada a Deus, que os amigos de Deus viviam. E hoje o Senhor está te chamando para viver esse estilo de vida. Um estilo de vida que acorda cedo junto com o seu Deus que madrugou por você. E ali eu entendi porque Deus me fez ler. Ele falou: Tarek, sua filha está acordando cedo, acorda também. Eu ainda estou aprendendo, mas tem sido tão especial nos dias que eu consigo, logo cedo, buscar a Deus. Mesmo sendo vespertino e quando eu não acordava tão cedo, eu já buscava a Deus em primeiro lugar, mas eu tenho visto uma graça que é liberada por Deus a cada manhã. E o Senhor está te chamando para experimentar isso, para colocar Deus em primeiro lugar, para colocar a Bíblia em primeiro lugar. Sabe, eu tenho visto alguns adolescentes que têm vivido esses princípios e tem sido algo tão maravilhoso. Eu conheci uma adolescente chamada Ana Flávia, e uma vez eu fui para a casa dela, e a mãe dela ofereceu um almoço para mim, foi gostoso, a gente comeu churrasco, e aí aquela irmã falou: pastor, me ajuda com a minha filha, ela só quer saber de jejuar. Eu falei: que bom, ajuda ela a chegar nos 40 dias. E aí ela falou: não, pastor, eu quero que você me ajude a ela a jejuar menos. Eu falei: você chamou a pessoa errada. Ela falou: pastor, ela está acordando 5 da manhã para orar, com 15 anos. Aí eu falei: Ana, por que você acorda 5 da manhã para orar? Ela falou: porque só está eu e Deus, não tem ninguém ali. Eu estou buscando ao Senhor no momento em que eu consigo estar apenas eu e Ele. Tem outra menina, a Manu, a gente tem um grupo de adolescentes e jovens que oram por avivamento na nossa cidade, e eles tinham até esses tempos um relógio de oração 24/7, e tinha uma menina que todos os dias, a Manu, mandava 4h30 da manhã orando.
orando pelo avivamento em Curitiba. Sabe, eu não estou falando necessariamente sobre o horário. Não estou falando acorde às 4 da manhã, vamos criar o clube das 5, não é isso. O que eu estou dizendo existe um padrão na Bíblia. Existe uma expectativa de Deus, de pessoas que colocam Ele em primeiro lugar. Existe um Deus que acorda cedo para me buscar. E Ele está esperando eu buscar Ele logo cedo também. Amém? Fica de pé onde você está, nós vamos orar. Se queremos cumprir todos os papéis e propósitos que Deus nos reservou como seus filhos, devemos entender que servimos a um Deus que levanta cedo para me buscar e que me espera logo cedo para que eu faça o mesmo. Shachan retrata o amanhecer como um momento decisivo e repleto de possibilidades, seja na obediência, na intercessão, na estratégia ou no aviso profético. O impulso de despertar logo cedo clama por urgência. As Escrituras desafiam cada geração a aproveitar o amanhecer para devoção, diligência e declaração, e nos asseguram que o Deus que guarda a aliança já se levantou, chamando, provendo e perseverando em graça. Nós vamos fazer 2 momentos de oração aqui. E eu peço, não vá embora antes do segundo, porque Deus tem algo para fazer aqui hoje. Primeiro é para você que já conhece a Jesus. Quantos já entregaram a vida para Jesus? Deixa eu ver. Você já entregou a sua vida para Jesus? O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. E nesse momento nós vamos orar enquanto nós adoramos a Deus. O louvor vai puxar as músicas. Mas eu quero, curva a sua fronte. Abre o seu coração para o Espírito ministrar. Quais são as áreas que você não tem colocado Deus em primeiro lugar? Na área principal, na área da busca, qual é o momento que você está buscando ao Senhor? Você está procrastinando, deixando para depois? Hoje o Senhor está te chamando, ei, eu ressuscitei por você logo cedo. Eu quero te trazer novidade de vida logo cedo. Talvez você esteja passando por depressão, por dificuldades. Coloque Deus em primeiro lugar. E você vai ver que aqueles que olham para Deus estão radiantes.